Meus irmãos, nós estamos nos reunindo na quinta-feira e a nossa ideia aqui, nós estamos chamando de caminhando nos Salmos, ou caminhando com os Salmos. E hoje nós estamos chegando ao Salmo de número 46. Então, nós temos aí o 45, 44, 43, 42, ou seja, cada semana nós estamos meditando num Salmo diferente nesse nosso culto. E o nosso tema hoje é esse aí, Deus no medo. Como Deus está no meio da tribulação, ou no meio do nosso medo, do nosso pavor, de quando os nossos corações de fato se enchem de medo. Onde está Deus nesse negócio todo? Nós vamos ver que Deus está no meio disso tudo. Quero convidar você então para abrir a sua Bíblia aí, no Salmo de número 46. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo, do verso 1 até o verso 11, é um Salmo curto, e ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, obrigado a Deus por estarmos na Tua presença, obrigado a Deus por podermos Te adorar, obrigado a Deus pela Tua palavra que vem de encontro com os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor fale conosco de maneira especial nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha de encontro com os nossos temores e pavores, ó Pai, e que sejamos impactados pela verdade da palavra do Senhor, ó Pai. Me use pela Tua graça e pela Tua misericórdia, apesar de mim, na ministração da palavra do Senhor, a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 46 foi um salmo escrito num momento de grande dificuldade de Israel. A gente não sabe exatamente a data que isso aconteceu, mas há uma ideia de que foi no momento de conflito em que Israel estava em conflito com outra nação. Possivelmente, João Calvino diz que é aquele momento da história onde Sinaqueribe quer invadir Israel a mando do rei assírio. Inclusive ele manda uma carta desaforada dizendo: quem pode livrar você das minhas mãos? O fato é que esse salmo é escrito para nos lembrar quem é o nosso Deus. E quem é o nosso Deus, principalmente no momento de turbulência, no momento de desespero, no momento onde as coisas saem do nosso controle e o pavor e o medo toma conta do nosso coração. E se você pensar bem, a razão por que temos medo, ela é muito simples. Nós temos medo porque somos fracos. Pense bem, você está em casa e de repente você tem medo que a sua casa seja assaltada. Por que você tem medo? Porque possivelmente você acredita e imagina que você não vai ter condições de proteger a sua casa diante daquele assaltante. Quando você olha para uma doença e você tem medo, por que você tem medo? Porque possivelmente você pensa e imagina que não tem condições de lidar com ela, como é o caso que nós estamos passando agora. Existe uma pandemia que vem cercando, uma doença cercando todo o mundo, já há meses e meses e meses, e nós somos apenas refém nesse processo. E isso nos dá medo, porque nós não temos força para fazer. Nós temos medo quando achamos que não temos capacidade de fazer uma prova, por exemplo. Nós temos medo quando imaginamos que o negócio pode dar errado e isso está fora do nosso controle. Perceba que o medo, ele existe por causa da nossa fragilidade, porque somos pequenos, porque somos vulneráveis às mazelas, às maldades, às dificuldades e às adversidades que acontecem nesse mundo. Mas o Salmo 46, ele foi escrito justamente para lembrar que o nosso Deus não está sujeito a tudo isso.
Ele não é vulnerável, ele não é frágil e ele não está à mercê das circunstâncias como eu e você estamos. O Salmo 46 foi escrito para nos lembrar de um Deus poderoso, santo e eterno, e de que estamos nas mãos dele, e quando percebemos isso, quando percebemos que apesar de sermos frágeis, apesar de sermos pequenos, apesar de sermos vulneráveis, estamos nas mãos de um Deus forte, de um Deus eterno, de um Deus poderoso, de um Deus soberano, de um Deus majestoso, então nosso coração encontra paz. Esse é um cântico, e foi escrito para que justamente fosse cantado a glória de Deus, mesmo quando estivéssemos passando por adversidades. Então vamos tentar entender agora o que esse salmo diz de maneira mais detalhada. Olha aí, em primeiro lugar, o salmo fala de um Deus presente. Olha o que diz o verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele está dizendo que, é muito interessante isso aqui, porque a palavra no hebraico aqui, de presente, significa matzah. Essa ideia de presente na adversidade é de alguém que busca, ou de alguém que vai ao encontro, de alguém que encontra a pessoa. Imagine a seguinte cena. Imagine que você está no meio de um temporal terrível, uma chuva terrível, e você não consegue nem enxergar mais nada à sua frente, apenas o medo tomou conta do seu coração, apenas o pavor tomou conta do seu coração, e surge uma pessoa no meio dessa situação, vem ao seu encontro e te leva para um abrigo seguro, e que aonde você então está seguro daquela circunstância, daquela tempestade, daquele temporal, daquela chuva terrível. É justamente essa imagem que o salmista quer passar para nós com esse salmo. Deus é esse que vem ao nosso encontro no momento da nossa dor, no momento da nossa adversidade, e Ele não só nos encontra enquanto nós estamos perdidos, porque o medo faz isso, Ele não nos permite nem ir para a direita, nem para a esquerda, a gente fica meio sem saber qual é a direção que nós vamos tomar, já que estamos apavorados, as coisas saindo do nosso controle. Pois bem, o salmista está dizendo que o nosso Deus é o Deus que vem ao nosso encontro no momento em que estamos perdidos, e nos leva para um lugar seguro. Ele é refúgio e fortaleza. Refúgio aqui é a ideia justamente de abrigo, e fortaleza é a ideia de força. Algumas traduções trazem justamente essa tradução: refúgio e força, ou abrigo e força, porque quando estamos nele, de fato estamos seguros. Essa primeira afirmativa dos Salmos, dando essas três características de que Deus é aquele que nos encontra, Deus é aquele que nos leva para um abrigo, e Deus é aquele que nos mantém na sua fortaleza, nos protege. Por causa dessas três situações, o salmista diz, verso 2: por isso não temeremos. Por causa de saber quem é esse Deus, saber quem é esse Deus poderoso, saber que Ele é alguém que vem de encontro com a nossa necessidade quando estamos perdidos e justamente tomados pelo medo, pelo pavor, por causa da nossa vulnerabilidade. Saber que Deus é aquele que nos encontra na adversidade, que Ele nos leva para um abrigo e que Ele nos protege com a sua força. Isso faz com que nós não tenhamos medo. E aí, agora, o salmista vai dizer de situações absurdas, que ainda que elas aconteçam, não terão medo. Diz o seguinte, verso 2: por isso não teremos medo, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Embora o pior possa vir a acontecer, ainda que o pior possa vir a acontecer, eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que mesmo, perceba meu irmão, aqui isso tem que ficar muito claro para você. O salmista não está falando do fato de que eles não passaram por essa dor, mas o que ele está dizendo é o seguinte: ainda que eu passe pela pior das tribulações, eu creio num Deus, eu tenho um Deus, ou Deus tem por mim um Deus que vem ao meu encontro no meio dessa tribulação. Ele me faz por abrigo, ou Ele me traz abrigo, e Ele me protege. Ele é força, Ele é fortaleza. É desse Deus que nós estamos falando, um Deus que age por graça, vindo ao nosso encontro.
E quando eu olho para a beleza desse Deus, para a santidade desse Deus, para o poder desse Deus, eu não tenho medo. E aqui eu quero trazer algo que nós estamos vivendo. Recentemente eu tenho conversado com algumas pessoas, e por causa do coronavírus, por causa do momento que estamos vivendo, muitas pessoas começaram a ter medo. Medo da falta de controle, medo de sair na rua, medo de ver outras pessoas, e tudo isso faz parte de cuidados que nós devemos ter. Mas eu não estou falando de simplesmente ser cuidadoso, eu estou falando de pessoas que estão apavoradas, desesperadas, pessoas que não conseguem olhar para o amanhã, e a única coisa que elas veem é o seguinte: eu vou pegar essa doença vai me matar, e não tem esperança para mim. Pois eu quero dizer uma coisa para você: se você está pensando assim, é porque por algum minuto, algum momento, o medo tomou tanto conta do seu coração que você esqueceu quem é o seu Deus. E nessa noite eu quero lembrar para você quem é o seu Deus. O seu Deus é aquele que vem de encontro no meio da tempestade. O seu Deus é aquele que te leva para um abrigo. E o seu Deus é aquele que te protege na fortaleza e na força dele. Você não tem força para resolver, você não tem força para fazer, você é vulnerável diante das circunstâncias, isso é uma realidade. Nós somos assim, nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, e o nosso Deus não nos desampara. É isso que o salmista quer trazer para nós aqui. Derek Kidner, comentando esse texto, ele diz o seguinte: Deus, o imutável, a quem achamos proteção. Nas palavras socorro bem presente nas tribulações, onde a palavra bem presente tem implicações na sua prontidão de ser achado e da sua suficiência para qualquer situação. Quando nós cremos nesse Deus, e quando cremos não, porque Deus é assim, independente de nós crermos, mas quando nós percebemos quem é esse Deus, não temeremos, ainda que o pior aconteça, ainda que a terra se desfaça, ainda que venha terremotos, maremotos, coisas que não podemos controlar, pandemias, epidemias, doenças, coisas que não fogem do nosso controle. Quando eu olho para esse desastre, não é o pavor que toma conta do meu coração. Por quê? Porque eu sei que estou debaixo das asas do Senhor, eu sei quem é o meu Deus, e Ele é a fortaleza que eu preciso. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu não tenho condições, eu estou sendo vulnerável, mas Ele não é vulnerável. Ele é aquele que tem todo o poder para fazer. E Deus é tão gracioso que Ele vem ao nosso encontro. Ele vem quando nós estamos presos na tempestade, só o pavor toma conta do nosso coração. Mas o texto continua. Ele diz o seguinte, ele fala de um Deus eterno. Olha só o que diz o verso 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Aqui os comentaristas, eles dizem que essa nomenclatura, ou essa narrativa aqui, essa ideia aqui, é uma referência ao jardim do Éden. O que de fato o salmista está querendo dizer aqui é o seguinte: Deus é o Deus que estava lá em Adão, lá no Éden, porque lá sim tinha rios. A cidade de Jerusalém não tem rios, ela é uma cidade alta, lá não tem rios, mas lá no Éden tinha rios. Então ele está dizendo o seguinte: Deus é aquele rio que passou entre o seu povo, desde lá de Éden Adão, e continua entre nós desde agora, e nós poderíamos dizer desde a eternidade. Se seremos conservados para uma eternidade, e essa é a promessa do Evangelho, é isso que significa ser salvo para uma vida eterna. Se entendemos que Deus é o Deus que está conosco e nos conduz por um caminho que será eterno, nele, nos braços dele, e que seremos abrigados por ele e nele para todo sempre, então também não teremos medo. Deus está nessa cidade. Essa cidade, meu irmão, essa cidade não pode ser abalada. Deus está nessa cidade. É a cidade santa, é a cidade eterna. Aqui em Moody vai trazer uma ideia de que essa linguagem aqui tem uma dupla aplicação.
uma aplicação para um momento específico que nós estamos vivendo, de lembrar que Deus está presente, de que Deus está conosco, de que Deus está junto de nós, e de lembrar que Deus não está conosco só agora, mas está e estará conosco por toda uma eternidade. Se temos esperança de um dia de amanhã, essa esperança só existe porque sabemos de um Deus que é eterno, de um Deus que não está vulnerável nem mesmo pelo tempo como eu e você estamos. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, ou seja, desde o início. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Isso aqui é interessante. O que ele está dizendo aqui é do poder de Deus. Nações podem gritar, nações podem dizer que vão fazer, nações podem até realizar algumas coisas, mas diante do poder de Deus, enquanto nações apenas abalam outros reinos, Deus, quando fala, pelo poder da sua fala, Ele derrete, Ele destrói, Ele fuzila, Ele acaba com toda uma nação. E por isso que Calvino entende que esse texto é uma referência a que está acontecendo, ou o que aconteceu em Sinaqueribe, justamente quando estava tentando invadir Israel. Porque naquela noite, quando o rei da Síria disse que ninguém poderia livrar Israel das mãos do império assírio, que era o império mais poderoso da terra naquele momento, Deus enviou um anjo do Senhor, e durante uma noite 180.000 soldados foram mortos, sem que Israel levantasse uma espada, sem que Israel fosse à guerra, sem que Israel saísse para lutar. Porque ainda que nações sejam poderosas, ainda que nações tenham grandes poderes, esses poderes não são nada diante do poder de Deus. Sabe, esse Deus poderoso deveria acalmar o nosso coração nos dias ruins, nos dias difíceis. O verso 7 diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aqui ele está fazendo duas referências. Quando você lê no Antigo Testamento essa expressão, o Senhor dos exércitos, você vai ver que ela sempre está no plural. E por que ela está no plural? Porque é justamente uma referência a um Deus que não é Deus apenas de uma nação, não é um Deus apenas de um exército, mas Ele é o Deus de todas as nações. Sobre a guarda dEle, sobre a soberania dEle, sobre o reino dEle, está todo mundo. Ele é o grande rei de todas as nações. A referência de exércitos aqui é porque naquele momento no Antigo Testamento, especialmente em muitos momentos da história, era um estabelecimento de reinos. Então cada reino tinha o seu exército, e era justamente o número do seu exército, a capacidade de guerra do seu exército, que fazia uma nação poderosa ou não. Mas o nosso Deus, Ele não é só o Deus do exército, Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o Deus de todos, acima de todos. E esse Deus acima de todos, mais uma vez uma referência ao poder de Deus, é o Deus de Jacó. Olha só que coisa interessante. O fato dele falar que é o Deus de Jacó aqui, é uma referência à aliança que ele tinha com o seu povo, no caso ali Israel. Imagine o seguinte, meu irmão, você está passando por um momento de tribulação, por um momento terrível, o medo, o pavor tomou conta do seu coração, e você está cego pelo medo. Mas agora vem a palavra do Senhor para dizer o seguinte para você: eu quero relembrar quem é o seu Deus. O seu Deus é o Deus eterno, é o que esteve contigo, está com o teu povo desde o romper da manhã, ou seja, desde o início, é o que estará até o fim, desde a eternidade. Esse Deus tem a sua cidade santa e segura, e ela não pode ser abalada, mas Ele sai dela, Ele vem ao nosso encontro. Ele é um Deus eterno, transcendente, é um Deus que está acima de todos, mas também é um Deus pessoal, é um Deus que vem ao nosso encontro, é um Deus que ouve a nossa voz, é um Deus que inclina os seus ouvidos, é um Deus que está atento ao clamor do homem. Esse Deus poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor de todas as nações estão debaixo do seu poder, Ele é acima de todos. Naquele momento da história, que era tão interessante que cada nação tinha o seu Deus, o Deus de Israel não era apenas o Deus de Israel, mas era o Deus de toda a criação. Mas apesar dele ser o Deus de toda a criação, Ele tem aliança com um povo,
E naquele momento da história, esse povo era o povo de Israel. E é isso que o salmista está lembrando aqui. No momento de tribulação, no momento de dor, não se esqueça que Deus é o Deus de aliança, que Deus é o Deus que vem de encontro com o seu povo, que Deus é o Deus que é refúgio para o seu povo, que Deus é o Deus que é fortaleza para o seu povo. Ele tem uma aliança e Ele não quebra essa aliança. Ah, meu irmão, eu não sei quanto a você, mas quando eu ouço essa palavra, um Deus presente, um Deus eterno, um Deus que está vindo ao meu encontro quando eu estou completamente perdido, isso traz paz ao meu coração. O texto termina dizendo como Deus é poderoso. Olha só o ponto 3 aí, Deus é poderoso. Verso 8, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores sobre a terra. Olha só, vocês esqueceram quem é o seu Deus? Vocês estão com medo porque vocês não perceberam quem é o seu Deus. O pavor tomou conta do coração de vocês porque vocês esqueceram do poder do seu Deus. O seu Deus é poderoso. Olhe aquilo que Ele já fez. Esse é o Deus que abriu o mar vermelho, esse é o Deus que conduziu o povo para a terra prometida, esse é o Deus que libertou o povo das garras do Egito, esse é o Deus que tem conduzido vocês em graça, esse é o Deus que está livrando vocês das mãos do império assírio, esse é o Deus que está contigo na sua vida, no seu problema, Ele está à frente de todas as situações, esse é o seu Deus. Olhe para as obras do Senhor e fique estarrecido, assustado com o poder dEle. Nós somos fracos e vulneráveis, mas o nosso Deus é forte, forte, não há ninguém mais poderoso do que Ele. Olhe para Ele, veja os seus feitos estarrecedores sobre a terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Enquanto homens fazem guerras, enquanto homens lutam pelos seus próprios interesses, quando Deus quer, quando isso faz parte do propósito, da soberania dEle, Ele simplesmente encerra isso. Ah, mas esse é o Deus de Israel. Não, nós já vimos, esse é o Senhor dos exércitos, esse é o Senhor que vai até os confins da terra, Ele é soberano, Ele é rei sobre todos aqueles que estão vivos, sobre toda a existência, sobre toda a criação, Ele é Deus sobre tudo. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. O homem acha que é poderoso porque ele construiu recursos para isso, porque ele acha que a partir da sua tecnologia, da sua capacidade, ele pode fazer alguma coisa. Não, ele não pode. Ele destrói escudos com fogo. Não há como você ir contra a vontade de Deus. Ele é mais poderoso do que qualquer tecnologia que o homem possa inventar, do que qualquer força que o homem possa inventar. Por mais poderoso que seja a arma que o homem possa inventar, nós estamos falando de um Deus que é muito acima de qualquer uma dessas coisas. E aí o verso 10, Deus diz o seguinte: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ah, meu irmão, quantas vezes nós já tivemos a percepção da realidade disso aqui? Quantas vezes você já não chegou num momento da sua vida, no momento de dor, no momento de tribulação, no momento em que você se viu numa encruzilhada, num beco sem saída, ou mesmo agora, quando você olha para o amanhã e por causa da pandemia você perdeu a esperança, você perdeu fome, você perdeu a alegria e você simplesmente se entregou à completa tristeza, ao pavor e ao desespero. Para de lutar. Para de lutar. É isso que Deus está falando. Reconheça a sua fragilidade. Reconheça a sua pequenez. Reconheça a sua completa incompetência de fazer e de realizar. Mas quando você fizer isso, você não vai ficar mais apavorado. Mas você vai reconhecer que tem alguém maior do que você. Que tem alguém sobre você.
que tem alguém majestoso, que tem alguém soberano, que tem alguém acima de todas essas coisas, acima dos problemas, das circunstâncias. E esse Deus é o Deus gracioso, é o Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz, é o Deus que morreu pelos seus e pelos meus pecados, é o Deus que nos livra do inferno, é o Deus que nos dá significado e sentido, nos regenera, nos faz uma nova criatura, nos garante uma herança eterna que não pode ser perdida. É um Deus que nos faz alguém com sentido, com propósito, e por isso a nossa alegria não pode ser roubada, porque eu vivo para toda uma eternidade garantida pelo meu Deus, pelo meu Salvador. Para de lutar, para de achar que você resolve pelas suas próprias forças, para de achar que você é o seu Deus. Quantas vezes nós não dissemos a expressão, agora já chega, agora é só Deus? Não, meu irmão, toda a vida foi só Deus, em qualquer circunstância foi só Deus. Você foi iludido por algum momento em achar que a sua capacidade intelectual, que a sua força física, ou que o seu poder, o seu status, poderia de fato resolver e trazer solução a toda a sua vida. Mas saiba, você é frágil, você está vulnerável. E uma das coisas que eu acho maravilhoso e que nós podemos perceber e crescer nessa pandemia é justamente isso. Pessoas ricas e pobres, negros e brancos, gordos e magros, altos e baixos, homens e mulheres, idosos e crianças, infelizmente, estão suscetíveis a essa doença. O que isso nos mostra? Mostra que somos frágeis, não importa qual é o nosso status social, qual é a nossa idade, qual é a nossa capacidade intelectual, qual é a nossa classe social, não importa, somos frágeis, somos vulneráveis. Isso deveria servir para nós pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria capacidade de fazer e começar a olhar para Deus. Isso deveria dobrar os nossos joelhos agora e perceber Deus como precisamos do Senhor. Reconhecer o nosso Rei e não sermos o nosso Rei. E acredite, muitos infelizmente têm feito isso, valorizado ainda mais o homem e desprezado ainda mais Deus. O verso 11 termina dizendo o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O que ele está lembrando aqui mais uma vez? O Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, o Deus que está acima de todas as coisas, o verdadeiro Rei do universo, e o Deus de aliança. Esse Deus que é poderoso, esse Deus que é majestoso, esse Deus que está acima de todas as coisas, tem uma aliança com o seu povo, e Ele está com eles. Se tem uma coisa que esse texto afirmou diversas vezes, é o fato da presença real de Deus no meio do povo. Deus está com o povo. Calvino diz o seguinte, na conclusão, ele reitera o que já havia dito, ou seja, que Deus possui mais que suficiente, tanto de armas quanto de poder, para preservar e defender a igreja que Ele adotou. Você é filho de Deus? Tranquilize o seu coração. Pastor, mas o fato de eu ser filho de Deus e de Deus ser tão poderoso assim, significa que eu não vou passar por tribulação? Não. Significa que você, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque Ele está contigo. Significa que, ainda que os montes se desfaçam, ainda que um terremoto aconteça, ainda que um maremoto aconteça, ainda que o mar fique louco e a terra se desfaça, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Eu não quero que você saia dessa reflexão, dessa exposição bíblica, pensando que agora, porque o seu Deus é poderoso, você se tornou poderoso. Não, 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 não. O seu Deus é poderoso, você é fraco. O seu Deus é forte, você é fraco. O seu Deus é eterno, você não. Por isso que confiar em Deus é esvaziar-se de si mesmo, de quem nós somos, de todas as nossas capacidades, e começar a confiar em Deus como alguém que de fato está no controle da história. Isso vai mudar a maneira que você toma decisões. Isso vai mudar a maneira que você enxerga o amanhã. Isso vai mudar a maneira que você encara a pandemia. Isso vai mudar a maneira que você encara a crise financeira. Isso vai mudar a maneira que você encara a enfermidade.
Sabe, existe um relato famoso de John Wesley, um grande pregador inglês. Ele já estava à beira da sua morte, já sem forças, mas ele pega, com as últimas capacidades que ele tinha de falar, ele exalta a Deus. Ele diz algo do tipo como Deus é grande. E aí ele enfraquece novamente, ele junta forças novamente e ele diz: Deus está conosco. Dessa vez mais alto e mais forte. E então ele morre. Perceba, a presença de Deus para John Wesley era mesmo no dia e na hora de sua morte. Esse é o nosso Deus. O Deus que vai nos conduzir em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em cada segundo. E porque Ele está de mãos dadas conosco, nós nos sentimos seguros. A imagem aqui, meu irmão, só para ficar claro para você, a imagem aqui é de uma criança que está perdida. Imagine essa cena. Ela saiu com a mãe e ela se perdeu no meio da multidão. Quando ela percebe a ausência da mãe, ela fica apavorada. Mas quando de repente, a mãe vem ao seu encontro, encontra com essa criança, abraça ela, essa criança certamente cai em lágrimas, agradecidas porque foi encontrada pela sua mãe, e agora ela agarra as mãos da sua mãe forte, porque ela não quer se perder novamente, ela quer que a presença segura da mãe dela esteja ali junto com ela sempre. É justamente isso que eu e você deveríamos fazer. Talvez você esteja perdido, talvez você esteja procurando e querendo saber onde está o meu Pai, onde está o meu Deus. Eu não estou vendo, pois confie no Senhor, Ele vai encontrar você no meio da turbulência, no meio da tribulação, no meio do pavor, no meio do medo, no meio da dor. E ao acontecer isso, agarre com toda a sua força, confie de todo o seu coração nesse Deus maravilhoso. O que fazer então? Primeiro, não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Não há por que temer. Perceba, meu irmão, o medo é algo comum. O que eu estou dizendo aqui é de não continuar no estado de pavor. Você não olha para o amanhã com desesperança, você olha para o amanhã com esperança. Por quê? Porque Deus está aqui agora e Deus está lá no amanhã. E Ele está comigo. Segundo, saiba que Deus está presente no meio da tribulação. Não é porque você está sofrendo, não é porque a dor chegou, não é porque uma pandemia invadiu o mundo que Deus não está aqui. Deus está aqui junto conosco, encorajando, fortalecendo o nosso espírito, trazendo alegria, esperança, ânimo, revigorando as nossas forças. Esse é o nosso Deus. Terceiro, abrigue o seu coração em Deus. Para de lutar com as suas forças, para de achar que é você quem vai resolver. É como o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fragilidade, quando eu reconheço a minha pequenez, é que eu vou reconhecer a grandeza, a soberania e o poder de Deus. Abrigue então seu coração nele. Quarto lugar, não se entregue ao medo. Fazer isso pode ser um sinal de que Deus não está no trono do seu coração. Quando o medo, o pavor, o desespero é apenas aquilo que guia os nossos corações, isso pode significar que você está lutando com as suas armas e que você esqueceu quem é o seu Deus poderoso. Quinto, alegre-se na eternidade. Alegre-se na eternidade. Sabe, Deus esteve presente com Adão, Deus esteve presente com Davi, Deus esteve presente com Jeremias, Deus esteve presente com Malaquias, Deus esteve presente com os apóstolos, Deus esteve presente com Paulo, Deus esteve presente com Silas, Deus esteve presente comigo, com você. Deus está presente com o seu povo, Ele está junto do seu povo. E Ele continuará presente. Aliás, o que aguardamos é justamente isso, o dia em que nos encontraremos e teremos um abraço gostoso do nosso Deus. O dia em que sentaremos a uma mesa e com Ele cearemos. Deus está presente, esteve presente e sempre estará presente com o seu povo. Alegre-se com essa certeza da eternidade. Sexto, confie em Deus e em suas ações. Somente Ele tem todo o poder para fazer e desfazer. Como
no caso lá de Sinaqueribe, quando o império assírio quis invadir Israel, Deus enviou o seu anjo naquele momento, matou todo o exército assírio, envergonhou o exército assírio, sem que Israel levantasse um dedo. Naquele momento Deus fez. Ah, pastor, mas e quando Deus não faz? Basta a gente lembrar que antes do povo ser liberto do Egito, por lá ficou durante 400 anos. Onde Deus estava durante esses 400 anos? No meio do povo, fortalecendo o povo, encorajando o povo e preparando o povo para o dia da sua libertação. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você hoje. Eu quero ler uma última frase. Ela diz o seguinte: sentir medo é algo normal, especialmente quando lidamos com um desastre inesperado. O salmista nos mostra que não podemos permanecer no medo. Afinal de contas, o Deus poderoso é o nosso refúgio e está presente no meio da tribulação. Você pode até ter medo, meu irmão, e isso é normal, comum. O problema é quando o medo torna um Deus, um ídolo do seu coração. Que é isso, pastor? Isso não é possível não. É sim. Tem gente que é movida pelo pavor. Tem gente que é movida. Tem gente que só serve, alimenta a sua alma somente do medo. Mas isso nós não podemos ter. Por quê? Porque se Deus é o rei dos nossos corações, se Deus está no trono desse mundo, se Ele tem tudo em suas mãos, Ele é o Senhor dos exércitos, mas Ele também é o Deus de Jacó, o Deus da aliança, então nós encontramos paz. Paz, porque Deus está conosco. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Deus, porque podemos tranquilizar o nosso coração na certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona e a sua presença é real. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Pai, em nome de Jesus, encoraja, consola tantos corações que nesse momento estão apavorados, seja pela pandemia, seja por questões econômicas, seja por questões conjugais, seja por tantas questões que têm envolvido o sofrimento e a dor dos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, revela o trono e o poder do Senhor sobre nós. Revela, ó Pai, como o Senhor é extraordinariamente maravilhoso e como os teus grandes feitos nos lembram quem o Senhor é. E com isso, Pai, tranquiliza o nosso coração, porque o Senhor nos afirma e reafirma: o Senhor é o Deus conosco, é o Senhor que está junto de nós. E nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, encoraja-nos, alegra, renova o nosso coração, pelo poder e pela graça e pela misericórdia do Senhor. Assim clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.